católicos e maçons. Por Fulvio Missione. A fé não é incompatível com a maçonaria, e no templo mesmo aqueles religiosos podem se sentir em casa, investidos dessa tensão utópica que é mais do que esperança. Com estas poucas linhas, gostaria de aprofundar a questão sobre a vizinhança de pensamento e ação que induzem a praticante católico para se juntar crença na maçonaria. O próprio fato de alguém ser chamado a refletir sobre esse assunto implica na crença geral de que uma associação de nível individual é completamente diferente, que conclusão precipitada é da desconfiança histórica de que a hierarquia da Igreja Católica alimentou toupeiras contra a maçonaria, talvez, mas não somente para eventos relacionados à perda de poder temporal pelo Papa, 20 de setembro de 1870. O argumento é portanto utópica, e tal sua caracterização é testemunhado pelo fato de que o próprio Stefano Bisi recentemente foi publicado um bom trabalho, no qual, com o título Mitra e Compasso, é fornecido reflexão cuidadosa sobre relações existentes entre a maçonaria, evidentemente representada por Compasso, Igreja Católica, identificada com o Mitra, com o que entendemos que, após a abolição da tiara do Papa Montini, representa o cocar mais solene adotado pelo Papa. Sem querer relembrar aqui os detalhes de um relacionamento difícil que, a partir da excomunhão de 1738 de Clemente XII, nos leva até os dias atuais com a declaração de 26 de novembro de 1983, elaborada pela Congregação para a Doutrina da Fé. No entanto, não podemos deixar de lembrar como, em épocas mais recentes, essa relação levou a aberturas dialógicas cautelosas, inclusive a do cardeal Gianfranco Ravasi, publicada no domingo, na edição de Domingo do Sole, 24 horas em 14 de fevereiro de 2016, que identifica a existência de um sistema de valores compartilhados em questões de grande escala, o terreno de uma possível convergência em relação à diversidade. Vocação para uma dimensão comunitária, caridade, luta contra o materialismo, respeito à dignidade humana e investimento nos mecanismos de conhecimento mútuo são os valores propostos por Ravasi e que encontraram uma confirmação ágil nos textos de que Stefano Bisi se dirigiu ao editor do jornal no dia seguinte. Milanese comenta as reflexões do presidente do Pontifício Conselho para a Cultura. E é precisamente a partir desse cenário geral de valores que vou descer para um nível um pouco mais pessoal para descrever sucintamente quais senhas autorizam um católico praticante e se sentem em casa quando ele entra em um templo maçônico. Não posso começar essa jornada sem mencionar a tensão utópica que habita nossa experiência. A utopia é algo mais que esperança. Mais de um estudioso, embora com nuances diferentes, afirmou que, não estando satisfeito com o presente que aprisiona o coração e apesar de ser a projeção para algo que não está disponível, a utopia incorpora essa pesquisa contínua de perfeição, que representa em qualquer caso o único antídoto possível para a imobilidade de uma existência resignada, cada vez mais cinzenta e triste. O ilustre filósofo Ernest Cassirer, por outro lado, nos ensinou que a grande missão da utopia é criar espaço sempre que possível. É o pensamento simbólico que vai além do inércia natural do homem e lhe dá uma nova habilidade, a capacidade de sempre dar formas diferentes ao universo dele. É por isso que somos livres pedreiros, não estamos satisfeitos com o nosso presente. Treinamos a nós mesmos para sermos melhores do que hoje, investimos energia, tempo e habilidades para melhorar nosso estado de comunhão, gostamos de imaginar um ambiente cada vez mais acolhedor onde tolerância e entendimento mútuo lutam com natural predisposição humana ao individualismo exasperado para lutar por coloque todas as nossas ações em um sentimento concreto chamado irmandade, que é algo cada vez melhor que a igualdade, onde a irmandade respeita a diversidade de todo homem. Parafraseando uma citação famosa de O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, gosto de pensar em nossa casa como uma catedral feita de pedras, que compõem a catedral, que por sua vez, enobrece cada pedra, que, em cascata, torna-se a pedra de uma catedral. Tudo isso para dizer que você não é apenas irmão e que realmente se torna quando encontra algo maior que permite a todos fazer parte de um todo que o une ao outro.
A segunda referência diz respeito à luz, aquela luz que, no início de cada sessão, ilumina o vazio e as trevas do primeiro e recorda todo irmão consciente a trabalhar. É uma luz que permanece, nos ensina o poeta francês Christian Bouban. É como uma flor que não precisa do apoio de nenhum caule. É uma presença discreta que vive na solidão de uma vela acesa, mas que, com a humildade de sua ação, consegue aquecer o ambiente, carregando-o de significado sem a pretensão de ser indispensável. É a mesma luz que inspirou John Henry Newman quando, no final do século XIX, ele escreveu esta bela oração que, na minha opinião, resume bem a necessidade que todo ser humano sente quando pede para ser guiado nas trevas da existência. Guia-me, querida luz, para a escuridão que me cerca. Guia-me. A noite está escura e estou longe de casa. Guia-me. Guia meus passos. Não peço para ver longe, basta um passo para mim. No templo, a luz de cada vela parece ter a tarefa de iluminar o pensamento dos presentes em um regime totalmente gratuito, de torná-la dócil às solicitações de outros, garantindo que cada irmão se torne um espelho reflexivo para aumentar sua eficácia em termos de boas ações. São Paulo nos diz na carta aos Efésios quando exorta os presentes a se comportarem como filhos da luz, cujos frutos consistem em toda bondade, justiça e verdade. F5, 8, 11. A terceira referência é representada pelo silêncio que, dentre os aspectos mencionados, é o que mais me agrada, nem que seja pela simpatia que sempre tive por esse período de abstinência forçada a qual cada irmão é institucionalmente entregue, esperando para adquirir o posto de acompanhante. Longe de ser um período de espera caracterizado pela inércia do pensamento, esse é, por outro lado, o tempo em que cada irmão tende a desenvolver, antes de tudo, a capacidade correta de autocontrole, se é verdade o que a sabedoria popular nos transmite: que os homens governam nada com maior dificuldade que a linguagem. Em vez disso, nos convertemos em uma atitude maior em relação à escuta, o que nos permite não nos sentirmos mortificados em nossas ambições oratórias, na consciência de que, como escreve o teólogo Dietrich Bonhoeffer, em silêncio existe o poder de clarificação, purificação e compreensão da essencial. Os pais do deserto nos ensinaram em anos distantes e, em tempos mais recentes, a experiência de Charles de Foucault. Ao contrário da experiência mística, nosso silêncio não é a solidão exatamente porque sua existência representa a porta de entrada para a catedral de pensamento e ação em que cada pedra pode realmente ser a pedra angular que permite a construção de que faz parte de ser um com a própria existência. Atenção tópica: a luz e o silêncio não podem deixar de chamar a atenção para o conceito de verdade, para aquela verdade que, longe de representar um ponto de chegada de toda a experiência humana, pode ser representada de várias maneiras. De fato, existem aqueles que a imaginam como uma imensa janela de vidro caída ao chão em 1000 pedaços, onde as pessoas ficam convencidas de que a alcançaram, assim como alguém que a imagina como um diamante com muitas faces, das quais apenas uma é essa nota. Pessoalmente, eu realmente não sei como pensar, mas acredito que uma boa definição fornecida por Ângelo Giuseppe Roncalli quando, referindo-se à complexidade do caminho existencial inspirado pelo desejo de perfeição, afirmou que em todo ser humano a necessidade nunca sai, congênita à sua natureza, quebrar os padrões de erro, a fim de se abrir para o conhecimento da verdade. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.